Aqui de novo, graças a Deus, podendo falar sobre a doutrina, sobre os fatos bíblicos e os fatos agora apocalípticos. Hoje o tema é antes e depois do dilúvio, para a gente ficar bem sabedor das causas, das consequências e do que vai acontecer logo em seguida, porque estamos numa fase de nos prepararmos para ensinar os outros, porque está indo muito rapidinho tudo isso. Hoje, 17 de março, 23. Tudo começou ainda no segundo milênio, começou bem devagarinho, as primeiras marolas, aí todo mundo fala, tá vendo, não vai ter nada, não é bem assim não, foi dado o start, os terremotos começaram a aumentar muito, então nós vamos entender o antes e o depois do Apocalipse. Então, fundamentos da doutrina, de novo, nossa, de novo, sim, porque esse é o recado de Deus. E por falha de levarmos em conta esses fundamentos, é que tudo vai acontecer. A lei de Deus, o código moral a ser vivido. O verbo modelo, nossa, Jesus veio para dar modelo. Quem tem pego os evangelhos para conhecer o exemplo que ele deu? Ah, mas é que tem coisa que não está na moda. O comportamento. O comportamento está sempre na moda. Humildade. Completamente ligado a servir ao Pai. E depois os dons que ele distribuiu. Esses são os fundamentos da doutrina do caminho que a gente já viu juntos. E nas profecias estão justamente os avisos, não faltaram desde o Velho Testamento muitos avisos, o que vai acontecer aos inimigos destes três fatores fundamentais. O que é que será que vai acontecer? Ser esmegalhados, porque milênios se passaram. A justiça divina vai atuar, porque as profecias não vieram para serem solapadas, não vão falhar. Então, quais são as causas? Quais são esses motivos? Nesse findar do milênio, foram esses. Deus enviou, o pessoal não atinou que são de fabricação divina, não foi de homem. Teve gente que se deu a corromper, desviar, encaixar coisas nos escritos, blasfemar em praça pública, ensinar que não presta, colocando mentira no lugar onde não tinha, isso desde o começo, desde os primeiros escritos. Não é uma coisa agora que aconteceu. Acobertando, inclusive, tiraram a palavra reencarnação que tinha, para não falar em reencarnação, enfim, para acobertar ganho de dinheiro, para poder vender perdões, enfim, nossa, isso foi longe, domínio político. Então, esconderam também textos bíblicos, porque fizeram um resumo, era muito texto, ficou pouquinho, interpretaram falsamente para ficar tenso para um lado e para outro, segundo os interesses. Já desde o começo, não da Bíblia, mas da humanidade, muitos vultos vieram, dando instruções Rama, Orfeu, Hermes Trismegisto, os Budas, Zoroastro na Pérsia, não dá nenhum pedaço, Krishna na Índia, Lao Tse no Oriente, Manu com o código, Pitágoras na Grécia, todos que vieram tinham doutrina por baixo, na base, a doutrina essencial. Há linguagem diferente, lógico, mas a doutrina essencial estava lá. E estes também, adulterados, corrompidos, todos os conceitos. Então, João Batista, que é nosso irmão restaurador,
terminou agora com Oswaldo Polidoro, mas foi João Batista, Jesus, eles vieram para restaurar. Vamos botar as cartas na mesa, deixar tudo da divina doutrina de comportamento certinho. Deus, a justiça divina, como age, que não vai atrás de palpite, os dons que Jesus entregou, a lei que Moisés trouxe, os mensageiros que as vidências contavam, subindo e descendo. Só que tem um porém. Falar na lei e em Jesus é uma coisa, mas viver segundo o que eles falaram, aí é outra coisa. Então, tem que viver segundo a lei e segundo o que Jesus deixou exemplificado. Não tem por onde. Então, o plano de Deus era esse, a planificação estava perfeitinha para que rapidinho o mundo inteiro entraria em contato com a doutrina do caminho e realizaria rápido, sem sustos, a divina civilização que era profetizada. Isaías 11, vocês já leram? Não corre. Velho Testamento, Isaías, uma das vidas de Bezerra. Desvios, mentiras, no lugar da doutrina da verdade. Isso tudo, claro que resultou em nada aconteceu daquilo que foi planejado. Porque era um foco muito forte e é ainda e sempre será. Então, nada que Deus manda e é desmontado ficará de graça. Isto não tem a menor dúvida. Então, tudo tem seu preço e agora nós vamos pagar esse preço. Deus vem em secreto. Não adianta falar, se vestir, fingir. Ele vê cérebros, vê corações, sentimento, tudo fica marcado em nós, e ele vai dar a cada um segundo as obras. Certinho, boas ou más, segundo as obras. E agora já chegou a hora. Chegou, é hora chegada em que a verdade fundamental, as verdades entregues por Deus, podem ser conhecidas por todos já, e devem ser conhecidas sem que haja interferência de grupinhos. Religiões, eu posso dizer religiões, mas sabe, grupinhos que vão adulterando, um grupinho fala, eu gosto de ir lá, mas isso não tem cara de verdade, adaptações, enfim. Então, a humanidade terrestre agora vai entrar no conhecimento da verdade fundamental. Ah, imagina, né? Vai, porque vão acontecer os fatos. Vai gerar esta unidade doutrinária. Como tem gente que nem liga para Deus, agora vai. Nem que seja por medo. A unidade doutrinária, porque Deus está fora de levar em conta a hierarquia evolutiva, hierarquia humana, etiqueta, porque não existe diferença, todos nós somos filhos de Deus. Certinho? Filhos de Deus, e vamos ter que entender para sempre que a verdade, a justiça e o poder vêm dele. A verdade, a justiça e o poder vêm dele. As humanas passarão. Quando muito, filhos mais hierarquizados de Deus, que já têm um grau de união grande com ele, vão exercer funções delegadas. E a delegação de realizar certo tipo de trabalho já é chegada a hora. Podem ler na epístola, na primeira de Paulo, que ele escreveu aos Coríntios, os que moravam em Corinto tiveram dúvida de como faz uma sessão, uma reunião mediúnica, e ele descreve nessa epístola. Leiam também as epístolas.
Pedro e Paulo. Eles praticavam o batismo do Espírito Santo, como é hoje uma oração em conjunto. Entra pelos olhos da pessoa que lê a epístola, mas leia de olho honesto, sabe? Inteligente, com olho de inteligente. Sabe por quê? Porque não vai dar depois para dizer eu não sabia, está na Bíblia. Então, Elias, que foi anunciado que Elias voltará, voltou, como João Rus, teve outras vidas, sempre repondo, porque a coisa foi feia de desvio. E, finalmente, como Kardec, ele conseguiu montar uma codificação que ficou inacabada, foi avisado que voltarás em novo corpo. A parte instrutiva ficou devendo, porque não entrou, ele parou nos evangelhos, segundo o Espiritismo, mas não falou de Atos, epístolas. O próprio Apocalipse não dava para falar naquela época. Então, ele volta sim com o nome de Oswaldo Polidoro, para deixar tudo pronto, na beirinha de tudo que vai acontecer. Por quê? Porque acontecendo, tudo teria que estar restaurado, e não só isso, usando a Bíblia que Deus entregou. A Bíblia vai ser usada o tempo todo como documento. Lá para frente não precisa nem abrir a Bíblia, quando todos estiverem já com comportamento, segundo o que Jesus pediu. Mas a Bíblia tem que estar usada como fundamento para ficar bem claro, foi avisado. Ficaram instruções, ficaram trabalhos realizados para dar exemplo, extensivos para os milênios por vindouros. Vocabulário não tem a palavra mediunidade, isso é o de menos, está tudo lá. Inclusive, para o futuro veio o Evangelho Eterno, que está profetizado, pega o Apocalipse, lá no capítulo 14, está João Evangelista recebendo a ordem, que escreva porque vai haver um Evangelho Eterno. Também está avisado que seria trocada a direção planetária, era Jesus, depois passou para aquele que pegou o comando com vara de ferro. Jesus foi convocado para outros patamares, isto é realidade, a lei da evolução acontece, ele adentra dentro do sistema planetário, vai para nível galáxia, é a nossa estrada. Então, troca, sim, várias vezes a diretoria planetário, mas o que ele deixou é impagável, o aviso. A doutrina que eu vos prego não é minha, é daquele que me enviou. É a doutrina do Pai. Então, vocês reparem bem que quando ele falava, a palavra igreja em grego é reunião, já sabem, e ele não usou vou deixar uma igreja, ele usou doutrina do Pai. E reunião de homem, que é uma doutrina, é uma igreja, sim, que pode ser na beira de um morro, como ele fazia, não precisa ter ouro e pedras. É completamente diferente. Mas uma coisa interessante, eu vim para as ovelhas desgarradas de Israel? Desgarradas, justo em Israel, está naquele trecho que ele fala e venda em Mateus, e a multidão, ele teve grande compaixão de todo aquele povo, porque estavam cansados da vida, desgarrados da doutrina como ovelhas que não têm pastor. Então, foi da doutrina de Deus que de Israel se desgarrou. Jesus veio para reconduzir o povo para aquilo que ele deixou bem límpido. Outros já falavam, a lei veio muito antes, mas ele deixou tudo muito límpido, muito prontinho. Então, as profecias trazem tudo e tudo bem, não precisa ler a Bíblia inteira, mas
ficou. Na parte de hoje, que é o tema, eu não vou ler com certeza o Apocalipse inteiro, porque cada um tem que fazer sua parte. Leiam, abram o livro, pega coragem, está no finalzinho da Bíblia. Vai, pula toda ela, o último livro da Bíblia chama Apocalipse. Pega lá no capítulo 6. Tem detalhe. Os detalhes que estão, aliás, no Apocalipse inteiro, muitos a gente já está vivendo. Você vai ler e vai ficar completamente. Estamos vivendo sim. Mas eu quero deixar claro a respeito dos cavaleiros do Apocalipse. Porque tem cavaleiro aí que recebeu a ordem, vai e mata. Vamos aos poucos. O primeiro que surge é o branco, a doutrina de Deus. O cavalo é a parte mental, é a ideia, é a ideologia. O cavaleiro é aquele que guia. Então, o cavaleiro do cavalo branco tinha um arco, a flecha ia para todo mundo. Ele veio com coroa e saiu vitorioso. Ele veio vitorioso para vencer. Ele não vai perder. O cavaleiro branco, que quem conhece sabe, é a junção de todas as cores, e brilhando é Deus, chamando todos os filhos. Então, Jesus e suas legiões vêm influenciando, a vitória é um fato consumado, vai haver, não tem como não acontecer, no tempo e no espaço, que não é o nosso, que a gente queria que fosse para ontem, claro. Mas a consumação de tudo, nós temos a unidade vibratória, a Deus, nos esperando. A gente vai aprender e com o Apocalipse vai ter gente acelerando, por medo, mas vai. Na sequência vem o cavaleiro vermelho, o cavalo, desculpa, vermelho, que significa a ideologia político, social, econômica, mas materialista. Sem Deus e contra Deus. Então o cavaleiro ganha, vejam só justo quem. Este cavaleiro, do cavalo vermelho, sem Deus e contra Deus, ganha uma espada imensa e recebe licença, vai, e tira a paz da terra. Tira a paz da terra. E permita, provoque que se matem uns aos outros, o que seja traduzido por, isso vai ajudar a eclosão do dilúvio de fogo. Vai ser de fogo dessa vez, e vocês vão ver a palavra fogo muitas vezes. Aí tem um cavalo preto também. O cavalo preto tem uma balança na mão, quer julgar todo mundo, quer apontar o dedo, você isso, você aquilo, e é a corrupção doutrinária, é a doutrina que foi corrompida. A de Deus é branca, então a doutrina corrompida tem a cor preta, humanos falando em nome de Deus, querendo ensinar leis, derrubando os mandamentos de Deus, atraiçoa, perverte, dogmatiza, e tem rituais, enfim. Eles têm esta ordem. Uma voz diz, ele vem, o cavaleiro, com uma balança, medindo todo mundo, porque quer se fazer de eu faço a justiça. Mas tem uma voz lá no fundo que diz, não danifique o azeite e o vinho, que vocês já sabem que são a simbologia do conhecimento doutrinário na Bíblia inteira. O cavaleiro amarelo, amarelo, cor do ouro. O cavaleiro dele chama morte. O cavaleiro do cavalo do ouro, do poder econômico, dos bens e dos males praticados em favor de ter mais bens, tem muitos choques ideológicos,
muita coisa corrompida, e estes ganham o poder. Vá e desencarne 1/4 dos seres viventes da terra, com espada, fomes, pestes. Não está acontecendo isso, não? E com as feras da terra. Essa é uma parte daqueles selos que vão sendo abertos. O 5º selo, na sequência dos cavaleiros aí, é as almas daqueles que morreram defendendo Deus. Elas ficam assim, e a nossa vez não chega? Esse 5º selo é um clamor: até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar a gente e nos dar o prazer de ver vingado o sangue que a gente derramou. Todos aqueles que habitam sobre a terra sabem de nós e que derramamos o sangue. E foi aconselhado a vocês, então, descansem um pouco mais. Fiquem fora disso, até que outros irmãos sejam mortos da mesma forma, em nome de Deus. Aí vem o 6º selo. Quando abre o 6º selo, sabem o que é selo, né? Aquele lacre vermelho que selam páginas que só podem ser abertas pela pessoa certa. Quebra, e aí pode ser lido que o 6º selo traz um grande tremor na Terra. Ah, teve aquele terremoto na Turquia agora. Não, não. Um grande terremoto na Terra. Placas tectônicas se movendo. Aliás, vou parar um pouquinho aqui para relembrar que a Grande Mãe Maria falou em Fátima que isso ia acontecer. Ela deu detalhes que lá na Europa vai ser um dia de frio, portanto, para nós aqui vai ser calor, aqui no Brasil. E segurem velas, porque vai fazer, o sol vai sumir. O sol vai sumir, a lua, as estrelas, a lua vai ficar vermelha, ou seja, um sintoma de muito pó. Porque junto com este grande tremor, vulcões também são liberados, né? Abre-se, placas abrindo, libera vulcões. Então, é avisado também que montes e ilhas no meio do mar são movidos também. Isso me faz lembrar tsunami, né? Porque nenhum trecho do planeta vai deixar de ser abalado, bem, pouco ou muito. Então, aquela ilha perdidinha lá também está para esperar para acontecer. Os reis da terra, os ricos, os grandes, os poderosos, os tribunos, todos os servos e livres, não importa, procuram se esconder nas cavernas. Quando eu li isso, eu lembrei, não está cheio de gente construindo bunker para esperar o apocalipse, colocou comida lá, ar refrigerado, não sei o quê. Está batendo, né? Eles vão se esconder em cavernas. E nas rochas das montanhas, os que sobrarem vão gritar para as montanhas: caiam em cima de mim, escondam-nos da ira do Cordeiro, porque vai estar muito claro que vai ser a ira do Cordeiro cobrando. Cordeiro é Jesus, né? É o grande dia de sua ira. É assim que está no Apocalipse 6, capítulo 6, começa no versículo 2 essa descrição e termina dizendo quem vai subsistir a esta grandiosa manifestação de ira. As nações ficaram iradas. Apocalipse 11. Nações cheias de raiva. E aí veio a ira de Deus e o tempo dos mortos, porque a hora que eles desencarnam vai ser o julgamento, e no julgamento é hora
Para quem merece, ganha o galardão, isto é certo. E os profetas, os servos, aqueles que, não, mas eu não conhecia Jesus, eu morava num país que eu não conhecia, foi irmão dos seus irmãos, foi um grandioso seguidor de Jesus sem saber. A moral cantou mais alto, galardão. Tementes ao nome de Deus, pequenos e grandes, mas aqueles que destroem a terra, estes vão ser destruídos. Então, o Apocalipse anuncia isto, e está faltando este grandioso acontecimento. Grande Mãe Maria também descreve uma cena para aquelas crianças que o sol começa a andar para lá e para cá. Não sei se há alguma manifestação no céu, mas existem, por causa de reflexos, possibilidade de aparecer várias imagens de sol, isso pode acontecer. Ela diz de fogo submarino, que foi o que eu acabei de falar. Quando placas se mexem, liberam lava. Então, fogo submarino. Espadas de fogo e a chegada da guerra é outra coisa que os meninos viram. E a advertência que ela dá, se não se converterem, vai isto acontecer. E o aviso até para as crianças é que a Rússia precisa se converter. Tá bom. Vamos aguardar, porque ninguém faz a cabeça de ninguém e pronto. Mas vamos falar que no capítulo 14, como eu falei, está o cântico novo. É a doutrina que já estará restaurada, por isso que é um cântico novinho em folha, restaurado. Não outras palavras, o mesmo. E esse anjo voava pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno, eterno porque é de Deus, fala sobre Deus, traz Deus para nós de volta, e proclama para todos os que habitam na terra, toda a nação, tribo, todas as línguas, todos os povos, e esse anjo fala, temei a Deus e dai-lhe glória. É vinda a hora do seu juízo, do seu julgamento. Adorai, sim, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Veja que é tudo, nada feito pelo homem. Outro anjo vem, e ele diz, caiu, caiu a Babilônia. A Babilônia está entre o rio Tigre e Eufrates. E tem uma profecia, uma previsão, que o rio Eufrates secaria, grandioso como é, secaria, e seria a entrada de exércitos do Oriente. E este anjo grita, caiu, caiu. Vocês estão sabendo que o rio Eufrates está secando cada vez mais. Veja só, caiu, caiu a Babilônia, grande cidade. Esta grande cidade lá da Babilônia que deu a beber do vinho da ira para as nações. E a sua fornicação. Também o terceiro anjo diz, se alguém adorar a besta, este beberá do vinho da ira, será atormentado por fogo e enxofre, e bem-aventurados serão aqueles que desde agora morrem no Senhor. Morrem no Senhor se, assim, levam sua vida o tempo todo respeitando Deus. Aí surge uma nuvem semelhante ao Filho do Homem, que a Bíblia inteira é Jesus, diz, ele recebe a ordem de um outro anjo que tem o poder sobre fogo. Este anjo diz, joga a tua foice aguda, corta os cachos. Cachos é o símbolo da doutrina, porque as uvas da terra já estão maduras. Está na hora de
esmagar, para depois beber o vinho. Só que atirou no grande lagar, que é o lugar onde se esmagam as uvas, no lagar da ira do Senhor. Então, aí fica claro que vai ser muita gente ceifada. E o que diz aí em termos de medida é que foi pisado fora da cidade este lagar e que sangue sai dele. Até os freios dos cavalos lá longe, pelo espaço de 1.600 estádios, que é uma medida, convertida para a nossa medida, 320 quilômetros de sangue. Apocalipse 14. Confiram lá e o rio está secando. O preço de todas essas falsidades vai ser o terrível dilúvio de fogo. Fogo, fogo. Ah, mas vai ser, por exemplo, incêndios da Califórnia? Teve muito. Ah, tá bom, então já é do dilúvio. É isso. Mas aqueles países que fez calor de 42 com sensação térmica de 50, não é fogo? Os países que receberem a guerra atômica, as bombas que virão, as bombas prontinhas, um ameaçando o outro. Ele dá aquela explosão de fogaréu e depois contamina tudo. Não pode beber porque queima a água. Então, lá está escrito Malaquias também vai falar isto. Certamente vem o dia ardente. Malaquias é o último do Velho Testamento anunciando que Elias voltaria. Esse dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Arrogantes e malfeitores queimarão como palha. E naquele dia que está chegando, ateará fogo, aquele dia de fogo, ateará fogo neles. Isto é o que diz o Senhor dos Exércitos, Jesus. Não vai sobrar nenhuma raiz, nenhum galho. Mas para vocês que reverenciam meu nome, Senhor Jeová, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão. Gostoso escutar, né? E saltarão como bezerros soltos no curral, felizes com espaço. Malaquias, no primeiro capítulo. Portanto, lá para trás tem mais, eu não vou ler tudo. Nada vai ficar sem ser abalado tremendamente, mas lugares aí em especial vão ficar muito pelados, de vegetação, queimados, tudo completamente arrasado. Onde houver um traidor dos ensinamentos de Deus, a justiça divina vai cobrar o devido sofrimento, que eles chamam aquele sofrimento que tira o sono recuperador. As vidências falam, de hoje em dia, de muita gente acordando de coma nos escombros, pegando porta no meio dos escombros para montar um quadradinho para parar de cair, porque não para de cair escombro, granizo, porque as coisas explodiram e ficam no ar, como a cinza de um vulcão que vai caindo e forra tudo de cinza. Então, a Europa, o próprio nosso irmão Oswaldo Polidoro falava: vocês querem a descrição, vai virar um campo de raposas. 2/3 vão perecer. 2/3. Um dos cavalos recebe aquela ordem, os cavaleiros recebem a ordem de
matar a quarta parte, que é a morte, que é o Cavaleiro Amarelo. Ele recebe o poder por briga, por defesa de dinheiro, a quarta parte, o que seja 25%. Mas no total será 2/3, 66% perecerão. E os pequenos detalhes já estão aí, os peixes surgindo, folhas na figueira seca. Não é que os cientistas de Israel conseguiram que 2 sementes fizessem a figueira seca recuperar a vida? E elas já estão, as folhas da figueira estão verdes. A figueira está grande. Procurem no YouTube, tem um filme visitando o lugar. Rumores de guerra, quando vocês escutarem rumores de guerra, ainda não é o dia. Aguardem que vai ter a guerra. O rio Eufrates que passa, terremoto aqui, tsunami ali, vulcões que estavam muito tempo assim parados. Está tudo acontecendo. Águas caindo de uma forma, chuvas que não parece mais gota. A chuva cai agora em baldes, como aconteceu aqui. Então vamos falar do futuro. Tudo acontecido. Dos meados do século XXI em diante, ou seja, de 2050 em diante, tudo acontecido, a humanidade vai enfrentar a era do verdadeirismo. Tudo acontecido, pessoas recuperando, respirando, o que eu faço agora? A era do verdadeirismo, porque por medo, um treco desse tamanho dá medo. A verdade que livra vai surgir e vai se impor. A verdade não se importa com religião, essa ou aquela, que isso é tudo etiqueta humana. Divisão entre irmãos, todo mundo é irmão, não importa a cor, nem raça, sexo. História é essa de divisão. Então, para herdar a terra dos futuros ciclos, já vimos, muitos desencarnarão, mas uma parte, ou todos, eu não sei quem sou eu, vai migrar, que a gente já falou sobre isso, esta lei de migração interplanetária é verdadeira, é natural, e na Bíblia está lá como fora daqui. É literal, é para fora mesmo da Terra. Porque a Terra vai alcançar uma vibração, depois de tudo isso, as pessoas vibrando bonito e tirando aqueles que são rebeldes, vai vibrar muito bonito. Muito suave, vai ficar completamente diferente. Esses todos que vão sair daqui, nossos irmãos, ou quem sabe um de nós, os que forem escolhidos pelo horror que praticaram, agora, antes, mais tarde, estes vão habitar, são 2 planetinhas, 2 casas cósmicas, que estão na fase de início de ocupação humana, muito no começo. Então, o que deixa bem claro é que para nós importa sobrar, né? Opa! A gente precisa caprichar para ver se sobra. Então, essa peneira, desculpa, a peneira que vai apartar, você fica, você vai, ela vai continuar, e de tempos em tempos vai aparecer, vai voltar a trabalhar. Ela é perene, porque Deus avisa, entrega a responsabilização, e agora, mais do que nunca, vai cobrar. Porque já a gente vai entrar na fase de maturidade do planeta. Vai ter mais direitos, e mais deveres também. E nós vamos ser cobrados. Vai ter que ser reconhecido o poder da bondade nas obras de todos, porque hoje pisoteado é aquele que
pratica o que é justo, que usa da bondade. Muita gente faz bullying. O que que é isso? O que que você está fazendo? Isto é também coisa que vai ter que ser reconhecida, a prática do amor. O terço que sobrar, que a gente dividiu em 3, 2 partes vão para os outros 2 planetas, e um terço vai sobrar. Esse está profetizado para que não seja traidor de Deus nunca mais. A justiça divina tem que prevalecer, procurar ser conhecida, os dons que Deus dá, que unem os planos da carne, os planos espirituais, através da vidência, da incorporação, da consciência fora do corpo. Isto vai ter que ser sagradamente praticado e vai ser muito mais fácil. Os 10 mandamentos que ele ditou a Moisés, Senhor Jeová pacientemente 2 vezes entregou. É muito importante saber o que significa cada mandamento. E também os espíritos mensageiros, quantos não subiam e desciam quando Jesus trabalhou. Eles entregam avisos, entregam as graças, avisos de advertência. Para aqueles que têm dons, esses espíritos mensageiros vão trazer os dons que todos vão ter que ter expostos. Eu vou repetir. As mediunidades serão de todos e expostos. Esses dons vão fazer com que todos trabalhem juntos. Então, em todos os lugares, um psicólogo vai trabalhar com o dom para advertir qual é o problema desta pessoa que ficou traumatizada, enfim, psiquiatra. Muita coisa vai restar, mas os dois, cirurgias maravilhosas, faça isso, faça aquilo, então vai ter muito milagre, muita maravilha acontecendo. Sinais deixados grandiosos, prodígios grandiosos acontecendo, que é para mostrar bem claro o que Deus quer. Ai daquele que... Muitas verdades de fato ficaram para ser ditas, porque Jesus naquela época não pôde dizer tudo, mas a gente não vai poder abandonar a Bíblia de jeito nenhum, porque lá estão as profecias e os dons vão ajudar a interpretar. Muita coisa já foi colocada nos lugares pelo restaurador das verdades. Então, aquele que procurar ser da verdade, estudar, ler, ele vai encontrar a verdade. O conhecimento do recado divino não depende de homens, depende de cada um, e que esse cada um lembre que é de origem divina, porque o programa divino não muda. O programa divino não vai mudar, não vai ter outra lei, não vai ter outro dom para ser entregue. Não vai ter outro dilúvio, porque pouca coisa vai restar em pé. Vai restar lembrança. Dolorosa lembrança. Nossa, já menciono. Querendo ou não, os homens petulantes abaixarão os narizinhos para entender que pertence ao Brasil o papel importante na história espiritual da humanidade de ser o ponto central. Isso a gente já falou aqui também. E os fatos apocalípticos mais significativos do porvir vão partir do Brasil. Não vai ser o único lugar, mas a partir daqui partirão também aqueles que vão povoar lugares que vão estar vazios. Muita gente vai partir daqui. Por quê? É a Atlântida redescoberta. A Atlântida rachou, afundou, e uma parte afundou, foi para lá, foi para cá, e agora redescoberta, na parte que tinha um karma mais positivo, vai ter como herança
a obrigação de começar a nova civilização. Olha a nossa responsabilidade. A nova civilização, baseado naquilo que Deus entregou depois da guerra atômica. Para falar para os outros, vocês não sabiam? Sabe o que Deus quer agora, quer aprender? Estamos entrando na segunda metade evolutiva, para muitos lugares já está. O Brasil, então, vai capitanear a humanidade. Vamos vestir essa camiseta, pessoal, no sentido da verdade, na verdade doutrinária, comportamento. Vai prevalecer o divino monismo. Não tem outros deuses, conhecer que de Deus tudo vem. E nós todos, tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa é a ciência da unidade, ok? Depois de tudo isso acontecido, das tragédias, vai ter esse começo quase novo. Deu para perceber, né? No Brasil vai ter que haver cenáculos para começar a estudar a Bíblia, vai ter que ter templos, templos de estudo, certo? Um lugar onde as pessoas vão se reunir, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar tudo que foi escrito, porque foi escrito uma série de livros trazendo muita coisa já para ser conhecido. As verdades bíblicas não vão terminar porque pegou fogo no resto do planeta, de jeito nenhum. A gente só pode falar boa sorte para aqueles que ficaram com a justiça divina, confiando, o que eu estou passando eu mereço, vai acabar, enfim. Na carne e fora dela, isso aí, porque os que vão desencarnar, os que merecem, imediatamente vão ser postos para trabalhar. Os que têm alguma culpa, ou muita culpa, vão receber imediatamente também a parte que lhes cabe. Então, nesses cenáculos a gente vai aprender que a faxina vai acontecer e não vai obedecer etiquetas humanas. Ah, esse é de tal religião para cá e o que tem a religião é para lá. Nem umazinha sequer etiqueta humana. Nenhum etiquetado por homem vai escapar da justiça que é divina. E os que sobrarem sobreviventes aí vão rever todos os conceitos sobre a lei de Deus, sobre o exemplo de Jesus, o dia que Jesus derramou. Nossa, vai ser, eu acho, vai ser finalmente feriado, não é possível. A humanidade inteira vai parar para festejar que os dons divinos vieram para essa humanidade, derramados para todos. Também tem outra coisa. Praticando tudo isso, devagarinho, vai acabar muita coisa a partir daí. Por exemplo, cadeias. Não vai ter mais sanatórios, não vai precisar mais manicômios, orfanatos. Isto tudo que é um horror, porque testemunha que houve erros, né? Acredita, até a imprensa falará em Deus. A mídia vai reconhecer, vai falar, olha isto, que coisa linda, Deus nos fez esta maravilha, enfim. Vai falar da doutrina do caminho, tudo naquele modelo. O nosso irmão dizia, Oswaldo Polidoro dizia, tudo vai ser desse jeito, não é por amor logo de cara a tudo que é divino, vai ser mesmo pelo terror que passaram. Terror pelo cumprimento de tudo que foi profetizado. Mas vão respeitar Deus finalmente. Pronto. Para nós ficam, nessa hora, 3 comandos muito bem organizados. 3 comandos. Primeiro, porque são em torno dos serviços que vão ter que ser cumpridos. Então, para a verdade doutrinária, vai ter um comando que, até pouco tempo atrás,
era do João Evangelista, esse nosso grandioso irmão, que já assumiu e já deixou o governo planetário. Assumiu planos lindos. Ele era o responsável pela mensageria divina. O foco é o serviço doutrinário. Outros irmãos virão, agora é o Selatiel, mas virão outros irmãos, mas tem a oração, a mensageria divina. Para a oração dos apóstolos, a oração mensageria divina, todas essas orações voltadas para o foco doutrinário, serviço doutrinário. Agora, para o serviço médico, a gente tem a oração do Dr. Bezerra, a oração a André Luiz, este que hoje em dia é, André Luiz, o comandante de todos os serviços médicos. E nós vamos precisar de muita ajuda, porque vão nascer espíritos que precisavam ainda cobrar algum karma, vão nascer com defeitos na parte de locomoção, na parte de conhecimento, surdos, mudos, enfim, alguma coisinha que precisava ainda pagar. Então, tudo isso vai demandar um socorro médico, e a gente vai ter isso aí muito bem organizado, e o serviço de amparo também. Não é só o colo da grande mãe, da Maria Madalena, da Marta Bíblica, essa legião de milhões que elas comandam, que tem as orações que vão atender os sofredores lá de baixo da subcrosta, o subcrosta que vai ter não mais treva, só sombras, vai mudar, só sombras. Os umbrais, a atmosfera vai estar precisando de gente que pegue no colo, quem ficou sozinho, enfim. Então, tem essas orações que eu falei, e também os pretos velhos, porque Deus sabe que a gente vai precisar de casas, de apoio, me ajuda a encontrar, sabe? Então, tudo isso é amparo, legiões, serviço de amparo. Aqueles que querem entrar neste serviço de cumprir a vontade de Deus, oh, quem dera todos quisessem. Prestem muita atenção o que Jesus fala em Lucas 12:10. Caríssimos, não creiais a todo espírito. Porque muitos espíritos vão começar a falar daquilo que sabem, ainda não completamente doutrinados, não conhecedores. Estão no mundo espiritual, podem usar os dons, mas nem sempre o que eles vão falar ainda esta frase, por uma boa temporada vai servir. Nem todos vieram por Deus. Vão usar os dons, mas ainda não são dignos mensageiros de Deus. Um dia vão ser, né? E Jesus diz que na desencarnação, lá em Mateus, no capítulo 22, na desencarnação, quem for digno, já vai ser alçado à posição de anjos do céu. Nessa desencarnação toda. Porque muitos vão subir. Dos países que vão ser lambidos pelo fogo, muita gente é muito legal. Agora, uma coisa que não vai sobrar é falso doutrinador. Porque hoje a gente ouve falar que joga a Bíblia fora, a Bíblia não tem mais uso, para tratar da lei, puxa vida, não usa mais isso aí, usa, é de Deus, e vai ter que voltar a ser muito respeitado. O exemplo de Jesus de ser manso e humilde, viram como ele foi? Sim. Viram como ele trabalhou? Que médium que ele foi? Sem preguiça de atender, quanta mediunidade ele usou? Vou falar sobre isso. Mas, em compensação, chutou o pau da barraca para aqueles que vendiam, pegando o dinheiro das viúvas, vendendo idolatria
que é um horror, enfim. Então, isto tudo vai ser muito bem autoridade, sabe? Porque tudo que está na Bíblia vai ser autoridade, muito bem colocados na posição de autoridade, verdadeira mesmo. O resto, o que roda o mundo de desencarnados ou encarnados, é assim, ou presta, porque deu testemunho da Bíblia, ou não vale nada, porque o que está falando é um amontoado de escabrosas corrupções, contradições, e vai ter o que merece. Tudo aquilo que dá real testemunho das verdades vai ser aproveitado. Muita coisa, pouco se aproveitará da literatura que a gente tem hoje, por exemplo. Cuidado. Então, terminado tudo isto, muita gente ainda por aprender, muita gente aprendendo com o que a gente fala em voz alta quando vocês escutam, muitos espíritos chegam perto para aprender, muitos espíritos que estão para encarnar já para serem os ponteiros do futuro, já estão aprendendo. Depois que ficarem as ovelhas de Deus, no capítulo 21, não perca de ler, vai ser uma delícia. As ovelhas de Deus, os intercâmbios entre os dois planos, porta aberta, aumentados. Como falei, Isaías 11, crianças brincando com serpentes, nenhuma faz mal para o outro. Muito, muito livres, e a gente já tem visto que tem muito bicho que já está mais manso. Já começou. Então, essa aura de santidade, essa vibração mais elevada, vai derrubar o costume de comer carne. Agora eu não digo nada, porque a vibração está tão bruta que ainda é necessária. Mas, quando a aura do planeta tiver com outro brilho, carnivorismos, de jeito nenhum, porque o teor da carne dos animais prejudica. O teor não é só da carne para comer, prejudicará os dons, o uso dos dons, sim, mas sempre a gente foi advertido. Essa coisa de usar casaco de couro, colete de couro, também aquela vibração do sofrimento do animal vai atrapalhar mediunidades. Porque essas vidências, que é o dom mais sublime que tem, a sublimidade do descrever, eu estou vendo isso e a mensagem é essa. Isso vai vigorar nos ciclos por vindouros cada vez mais aberto, cada vez mais trazendo os dois planos infusos. Andando na rua, tudo bem, tudo bom. Quem era, não sei. Era espírito, não percebi. Infusos, os dois planos completamente entrelaçados. Porque também sem esse comportamento ninguém vai desabrochar o Deus interno, que é o nosso foco. Então, querendo ou não, nós vamos abrir as virtudes divinas que temos que desabrochar. Vamos alcançar, se Deus quer, Deus quer, nós temos que correr atrás de vibrar cada vez mais bonito, sondar os divinizados espíritos, o que eles têm a dizer, que mensagem traz, como é onde você mora e aquele deslumbramento diante de nós. As regiões espirituais dá vontade de ir, capricha no comportamento. Glórias ofuscantes vão ser mostradas e dons que ainda não temos por falta de merecimento. Fazer o quê? Nesta era verdadeirista, os filhos de Deus vão ter confiança. A gente não tem confiança, a gente desconfia até da sombra. Mas irmãos que demonstram que têm ações nobres vão inspirar confiança, vai ficar de lado totalmente tudo que é ritual, tudo que é exterior. Ah, essa coisa da sorte. O que dá sorte? O teu comportamento certo.
não é adorando nada que é exterior, o comportamento. Por quê? Porque Deus dá segundo a produção de cada um de nós. Não é aquilo que, eu aprendi num curso não sei aonde. Você aprendeu, eu aprendi, mas eu pus em prática. Então, não adianta ser ciente só, dizer, eu sou crente. Seja ciente do que você faz, escolhe direitinho também, né? Só ciente, aprenda e pratique. Conhecimento, olha que delícia conhecer, porque quando a gente conhece, não precisa ter, tenha fé, não precisa ter fé. Você já sabe que é assim? Beleza. Certeza dispensa esperança. Você tem certeza que a coisa vai vir quando a vidência vai falar, a comunicação. O futuro vai cobrar bondade dos outros e de nós. Vai acabar caridade, sabe aquela coisa de esmola? Eu vou te dar porque você é meu irmão e está precisando de ajuda, essa coisa. Bondade praticada. E para o renovo, vamos à parte material. Não vai ter muros, a arquitetura vai mudar muita coisa. As energias vão ser outras, para isso a ciência vai ter outros progressos. Nossa, mas já está tão bom, vai ter melhores progressos. Só que esses progressos só estarão aqui para os que merecerem. Eis que faço novas todas as coisas. Capítulo 21 do Apocalipse. Então, tudo que vier vai ser baseado na doutrina do caminho, colaborando para que a gente possa claro que as lembranças dos horrores que a gente passou vai ajudar muito, mas, só de saber que a doutrina divina traz a justiça, eu estou praticando a lei, estou tentando, estou falando em nome de vocês e eu no meio, tá? Então, isso tudo já vai fazer avançar de um jeito inimaginável, porque tudo vai, depois da faxina pronta, ficando cada vez mais. O que vier pela ciência vai ser uma ferramenta dos merecedores para que tudo seja melhor. Nas escolas, nas indústrias, tudo vai ser ferramenta para sermos melhores. Ninguém tem o direito de ser irresponsável numa hora dessa. E o comportamento vai se refletir. Pelo que eu recebo, eu quero merecer. Vai ter lugar um pouco mais menos brilhante que outros. Sempre vai haver, porque alguns não merecerão tanto quanto outros. A lei de Deus é clara, o merecimento a peneira vai funcionar, então, o governo de tudo a Deus pertence. Nas gerações futuras, muito rapidinho, doutrina restaurada, a vara de ferro, disciplina, pronto, a vara de ferro com muito rigor, porque vai ter outras peneiras no século 26. A autoridade vai ser uma voz de comando, não é aqui esse esculhambo de agora. Os indivíduos vão passar a ser autoridades cada vez mais profundas, então a vara de ferro vai fazer isto, e os fora daqui, que essa realidade vai tornar para a geração futura um diferencial muito grande. E aí outros poderão encarnar para repovoar o planeta sem que sejam dessa turma que precisou sair. Só os merecedores. Aí lá para frente a gente vai já viver aqui na carne um cheirinho do que é a Jerusalém Celestial, que está descrita no capítulo 22, que é a reintegração. Mas o brilho, a leveza, a profusão de cores, luz, tudo isso não dá para dizer e está muito bem descrito no Evangelho Eterno. Só dá para saber quem lá chegou. Mas também tem uma coisa: cada um continuará sendo livre. Livres somos, sempre fomos, pagamos,
Vamos passar por tudo isso e seremos livres perante a lei de um jeito mais profundo. Não devo, pratico a lei, então eu sou mais livre. Não estou presa na lei de ter que pagar. Jesus acena a todos, venham, ele acena com a bandeira branca, venham, a bandeira da paz, acima de fronteiras humanas. Esta coisa de dividir vai ter um fim glorioso, mas vai ser feito com a junção com o mundo espiritual. A terra vai ser unida, vai ser um só povo, o povo vai ter nomes, né? Aqui chama essa terra isso, aquilo ali, mas no Equador não dá para ter certas coisas, no Equador, bem no meio, terras mais quentes, não dá para plantar certas coisas que só planta mais para o sul. Então, o sul plantará para todos, o Equador fornecerá para todos um só povo, formado de irmãos. Assim. Eu vou fazer umas perguntinhas. Quando Noé avisou sobre o dilúvio de água, vocês já leram? Quem que ouviu o aviso virá um dilúvio de água? Só ele e o barco dele, na região que teve o dilúvio. Quando Jesus avisou que por não ouvirem o chamamento, não ficaria pedra sobre pedra, quem ouviu? Quando o Apocalipse marca, adverte para esses que o dilúvio de fogo vai ser uma guerra atômica. Quem ouviu? Quem está ouvindo tudo isto? O Apocalipse está marcando que vai ter a renovação, vai, mas precisava ter passado tudo isto. Essas consequências funestíssimas, horrorosas, que nós vamos passar uma fase horrorosa. Até o século 26, lugares onde teve explosão, o solo vai estar com um efeito de irradiação, os efeitos genéticos, como eu falei, pessoas com defeito, com um olho só, um braço pequeno, enfim, teratogenia isso chama, defeitos feios mesmo. E a conquista de territórios que tanto você queria, agora você pode morar lá, só que está contaminando. Mas quando terminar o período da contaminação, vai ser muito fértil. Então, a partir do século 26, começa a ser uma delícia. Então, eu termino dizendo assim, lendo um trecho. Com o triunfo da doutrina do caminho, não haverá mais crimes, e o desabrochar do Deus interno será mais rápido. Portanto, reintegrar na unidade em Deus vai se fazer mais rápido. No porvir, verdade e amor apenas, um Deus, uma verdade, uma doutrina. Boa sorte a nós.